Bem, pessoal, na aula 2, nós ainda estamos estudando as características do gênero reportagem, tá? Quando a gente fala em gênero textual, gênero é um tipo de texto, né? No caso aqui, quando a gente fala gênero reportagem, é um gênero do jornalismo, tá? É um gênero típico do jornalismo, e o tipo de texto é o tipo de texto reportagem, que é aquele texto mais longo, que tem aquelas características que eu comentei na última aula que nós tivemos, ok? Então, agora nós temos alguns exercícios para vocês responderem, tá? A primeira questão diz o seguinte: a reportagem tem a finalidade era para que serve a função, né? A função desse tipo de texto. A função dela é informar, trazer informação, né? Ela é um tipo de texto que é mais longo, certo? Outra característica que está passando da reportagem. Por que eu estou destacando isso? Porque vai ser importante na hora de vocês pensarem na resposta, né? Então, quando eu digo que a reportagem tem a finalidade, a função de informar, é uma dos papéis que eu tenho, das características que eu tenho que encontrar naquele texto que vocês leram, né, sobre a pandemia e a questão do emprego, né? E é um tipo de texto mais longo. É outra característica que eu tenho que voltar lá ao texto e ver se aparece, né? E aí vem a pergunta. Depois que ele te dá essas duas informações, que ela tem a finalidade de informar e que é um tipo de texto mais longo, ele pergunta: você identificou essas características no texto Pandemia aprofunda diferenças no mercado de trabalho? Observem, a pergunta é longa e às vezes ela provoca uma certa confusão. Porém, é preciso que eu me atenha na hora de pensar nessa resposta no que ele quer saber. Primeira coisa que eu tenho que pensar, o que ele quer que eu passe para ele, o que ele quer saber de mim, né? Então ele diz: você identificou essas características no texto Pandemia aprofunda diferenças no mercado de trabalho? Então, basicamente, a pergunta é se você identificou essas características, essas que eu mencionei agora, dentro do texto que vocês leram. E para esse tipo de pergunta, só tem duas possibilidades, ou sim ou não. Vocês vão voltar lá no texto, ler com calma, ou se já leram, já estão preparados, responder ou sim ou não nessa questão, ok? Aí nós continuamos na questão número 2. Ele novamente faz uma pergunta. O texto apresenta entrevistado? Então percebem, olha, ele só quer saber se o texto tem ou não entrevistado. A resposta, a primeira parte da resposta eu já sei qual é. Ou é sim ou é não. Eu sei que eu não vou ter que escrever nada mais que isso, pelo menos nessa primeira etapa. Só que a pergunta não para por aqui. Depois que eu responder sim ou não tem entrevistado, tem a segunda parte da pergunta. Escreva os nomes das pessoas entrevistadas. Então, se eu respondi que sim, que tem entrevistados, eu vou ter que responder, escrever os nomes. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu volto lá no texto e procuro essa informação, certo? Na pergunta número 3, ele pede para você copiar. Percebe a comanda? É muito importante eu interpretar a comanda quando eu estou lendo, né? Quando ele fala copie, ele está dizendo que eu vou ter que ir até o texto e copiar um trecho. A partir do momento que ele me pede para copiar algo, eu já sei que eu vou ter que usar as aspas para abrir e para fechar a minha resposta. Não podem esquecer de colocar as aspas. Agora, continuando na leitura da comanda, copie um exemplo de dados de pesquisas e números que aparecem no texto. Então, ele já parte do princípio que aparecem dados de pesquisas e aparecem também números. Vocês vão lá até o texto, vão procurar onde aparece e copiar aqui entre aspas. Na quarta questão e última, ele pergunta: o texto apresenta algum personagem da vida real? Uma pessoa comum entrevistada que conta a sua situação?
Então, só lembrando, muitas reportagens que nós vemos na TV apresentam um personagem. Eles pegam uma pessoa da vida real, uma pessoa que exemplifica aquela situação que está sendo tratada na reportagem e conta a história dela, conta como a vida dela, a situação que ela está vivendo tem a ver com aquilo que a reportagem está contando. E a nossa pergunta número 4 quer saber isso. O texto apresenta o personagem da vida real? E ele até explica, uma pessoa comum entrevistada que conta a sua situação, a resposta vai ser sim ou não, porque ele quer saber se apresenta ou se não apresenta, tá? A segunda parte da resposta vai ser baseada na leitura que eu fizer dessa comanda. Olha, caso sim, quem é a pessoa citada no texto? Então, se eu responder que sim, eu tenho que falar quem é a pessoa que é citada no texto. Se o texto citar mais de uma pessoa, vocês podem até escolher. É só citar o nome da pessoa, tá? Então, essas são as 4 questões da aula de hoje. Eu passei essa explicação aqui para vocês, espero que ajude na resolução dos exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para esclarecer, ok? Então, é isso, pessoal. Até a próxima.